Senhor, galera, bom dia, né? Estamos aqui juntos para mais uma aula da EBD e enquanto não tivermos a possibilidade de estarmos juntos, nós vamos continuar usando desse meio, né? Espero que você esteja acompanhando, que você se dedique. Estamos entrando aí em mais um trimestre da Escola Dominical e esse trimestre, como todos os outros, ele promete muito e ele tem um tema muito legal, né? O tema para esse trimestre é esse aqui, ó, Tempo de Conquistas. Nós vamos estudar o livro de Josué e nós temos aqui já uma capa da revista da Escola Dominical que é muito interessante. Queria chamar sua atenção para isso, né? Essa capa aqui, se você puder ver, aqui está a muralha de Jericó. Você pode ver ali uma janela com um fio de escarlate, né? Que era a casa de Raabe, da prostituta Raabe. Temos ali os sacerdotes tocando as trombetas e a muralha caindo. Uma capa muito interessante, que já vale a pena a gente apreciar também, né? Vamos apreciar tudo que essa lição nos oferece, tudo que essas lições nos oferecem. E para nós iniciarmos a nossa aula, eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Josué, no capítulo 1, do versículo 1 ao 6. Faça essa leitura junto comigo e vamos estudar a palavra de Deus, amém? Seja dedicado, seja disciplinado, não deixe de estudar a palavra de Deus porque estamos usando desse meio. Aplique-se a palavra de Deus porque isso vai te amadurecer, vai te dar crescimento espiritual e vai ser uma bênção para a sua vida. Josué capítulo 1, versículo 1 ao 6 diz assim: E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e desde este Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. A primeira aula dessa revista da Escola Dominical, ela nos servirá apenas como uma introdução. Nós vamos começar a estudar mais a fundo mesmo o capítulo 1, a chamada de Josué, né? A grande responsabilidade de ser o sucessor de Moisés, de assumir esse compromisso na próxima lição. Mas a gente pode até ver aqui nos objetivos da lição que o comentarista colocou, que era apresentar um panorama geral do livro de Josué, compreender o propósito, a divisão interna e o valor histórico do livro de Josué, conhecer os fatos que antecederam a história do livro de Josué. Então, apesar de estar aqui em terceiro lugar, nós precisamos estudar o livro de Josué e entender o período histórico. Josué, na teologia, ele é caracterizado como o primeiro livro histórico do Antigo Testamento. E por que ele se torna tão importante para nós? Por ele ser um livro histórico, ele vai trazer, a sua leitura nos fará conhecer a história de Israel, vai nos fazer conhecer a história de Israel nesse período, e essa história, a história de Israel, a história do povo de Israel, ela está completamente vinculada ao Deus de Israel e ao Messias prometido. Lembre-se que Deus ele fez uma promessa. Deus, quando chamou Abraão, também fez uma promessa, que seria da descendência de Abraão. E Israel, ele ficou por 430 anos no Egito, e quando saiu do Egito, Israel era um povo escravo, né? Eles ficaram muito tempo ali naquele lugar, eles saíram um povo escravo. Quem diria que aquele povo
né, se tornaria uma nação tão poderosa, né? Isso é tão importante para nós entendermos, e por isso nós temos o livro de Josué, que vai trazer, né, os documentos, né? É um documentário, né? Nós vamos estudar o livro de Josué, nós vamos ter ali os documentos da história desse povo, toda a sequência de acontecimentos, desde a promessa que foi feita em Gênesis, Abraão. Agora o povo de Israel está vivendo uma nova fase, e nós temos no livro de Josué relatos importantíssimos, porque não seria fácil chegarmos no tempo do Messias, no tempo do nascimento de Jesus. Até chegar esse dia, até chegar esse tempo tão esperado pelo povo de Israel principalmente, muitas coisas aconteceram, muitas guerras foram travadas, inclusive no tempo de Josué. Quem diria que o povo que saiu escravo do Egito, agora, depois de atravessar 40 anos de deserto, eles estavam caminhando para entrar na terra prometida. Josué ele foi chamado para ser o substituto de Moisés, Moisés que foi enviado por Deus ao Egito para libertar o povo, né? Este era o propósito de Deus para a vida de Moisés. Agora Josué, servo de Moisés, estava assumindo essa tão grande responsabilidade, e através dele, através da liderança dele, Deus iria dar vitória ao seu povo para conquistar as terras. Interessante saber que Josué ele tinha um outro nome, que era o nome de Oséias. E ele recebeu esse nome, né? Agora, com esse nome mais popular, mais conhecido, né? Josué ele assume essa liderança, e vamos seguir aqui com algumas coisas que eu achei muito importantes dentro dessa lição. No tópico de número 1, nós vamos falar da visão panorâmica. A visão panorâmica do povo de Israel sob a liderança de Moisés nesse tempo, né? Eu achei interessante, eu gostaria até de ler aqui na parte 2. Na parte 2. Como era o mundo na época, segundo pesquisas históricas, quando Israel transpôs o Rio Jordão por volta de 1400 anos antes de Cristo, muitos povos já estavam em estágio civilizatório bem mais avançado do que Israel, mas outros, por seu turno, sequer existiam. Isso aqui é importante nós sabermos. Quando Israel saiu do Egito, quando Israel caminhou no deserto, existiam povos que já estavam ali em um estágio civilizatório bem avançado. Existiam nações que já estavam muito avançadas como civilização. E agora aquele povo que anteriormente era uma família que foi para o Egito, era uma família, né, com seus líderes, com seus cabeças ali, os filhos de Jacó. Mas quando eles saíram dali do Egito, eles saíram um povo forte, uma nação praticamente. Uma nação sem ter uma terra ainda para se estabelecerem. Só que eles, quando saíram do Egito, eles estavam caminhando para essa terra onde eles se estabeleceriam, uma terra que Deus já tinha dado a ele como promessa. Olha, vocês vão possuir essa terra, é uma promessa minha, vocês vão conquistar essa terra, eu estou dando essa terra para vocês. Então, quando Israel saiu, aquele povo que era escravo, já existiam outras nações num estado civilizatório avançado. Preste atenção nisso, isso é muito importante. Outros sequer existiam. Então outras nações nem existiam. Nações que se tornariam nações, impérios relevantes, nem existiam. Diz assim, no Japão, a primeira fase da civilização Jomon chegava ao seu apogeu. Em vários lugares da Europa, as populações começaram a erguer vilas fortificadas. No Peru, mais ou menos nesse período, foi iniciado o uso de instrumentos de metais. Porém, não havia civilização na América do Norte, sendo que o primeiro povo surgiu no México, os Olmecas, por volta de 1500 a.C. Lembram que o povo de Israel, eles estavam começando, né, a viver essas conquistas por volta de 1400 a.C. Só que em 1500 a.C., né,
no México já estavam ali se desenvolvendo algumas civilizações. O Império Assírio viria a surgir 1.200 anos antes de Cristo, ou seja, depois de Israel começar a conquistar as terras. E somente em 21 de abril de 753 a.C. seria fundada a cidade de Roma. Olha que interessante, a cidade de Roma foi fundada muito tempo depois do império que dominou o mundo. Naqueles idos, o Egito era um país rico, não obstante houvesse perdido a mão de obra escrava dos hebreus. Quanto à Babilônia e à Assíria, que ao longo da história destruíram muitas nações, hoje não mais existem. Israel, porém, uma nação formada inicialmente por ex-escravos, mostrou ser um projeto que deu certo, sendo atualmente um país de primeiro mundo. Olha que interessante. Quando muitas nações já estavam num estado civilizatório avançado, desenvolvido, Israel era só um povo que tinha acabado de sair da escravidão. Quando o Império Romano nasceu, o império que dominaria o mundo, quando Babilônia, aquele império glorioso, estava dominando praticamente o mundo, Israel, ele vem de um histórico de escravidão. Era uma família que se tornou um povo, que se tornou uma nação. Muitas dessas nações que outrora eram poderosas, eram nações desenvolvidas, estavam em estágio avançado diante de Israel. Muitas dessas nações, desses impérios, desses poderes caíram. Porém, Israel, ele permaneceu porque foi um projeto que deu certo. Deus, ele estava no meio da história do povo de Israel. Havia uma promessa e Deus prometeu e cumpriu essa promessa. E até hoje, Israel, ela é no meio das nações, uma nação que se destaca ainda. Em muitas áreas, Israel é uma nação que se destaca de forma gloriosa, e isso também faz parte das promessas de Deus. Isso é bom nós entendermos, porque quando Josué ele saiu, na verdade, quando ele entrou em Canaã, quando ele atravessou o Rio Jordão de forma milagrosa, ele estava diante de um espaço que não era um espaço muito longo. Aqui no número 3 fala sobre Canaã. A terra prometida, ou seja, Canaã, tinha aproximadamente 290 quilômetros de comprimento por 65 de largura. Ou seja, não era uma terra gigante, não era um mundo. Israel era pequeno. O Canaã era pequeno. A terra prometida não era um espaço tão grandioso. Ou seja, quando Deus tirou o seu povo do Egito, Deus não tirou o seu povo para tomar o mundo, para dominar o mundo. Deus deu uma terra para o seu povo. E a intenção de Deus não era que Israel agora chegasse e vencesse todo mundo. Não. Israel ia se estabelecer naquele lugar que Deus tinha dado, ia vencer as nações que Deus já havia reprovado, e como juízo, Israel ia possuir aquela terra. E através da obra de Deus, e através do povo de Deus, através da obediência do povo de Deus, do seu temor, da sua vida com Deus, todo mundo seria impactado pelo exemplo desse povo. Essa era a intenção de Deus. Quando Deus fez a promessa a Abraão, disse que todas as nações seriam benditas em Abraão. Ou seja, aquela nação, Israel, ela tinha uma promessa que, através dela, todas as famílias da terra seriam abençoadas. E de fato foi através da vinda do nosso Senhor Jesus, da tribo de Judá, que fez parte desse povo. No número 2, diz uma coisa bem interessante, que nós também vamos aproveitar no livro de Josué. O livro de Josué é um livro histórico. Então, eu particularmente, eu gosto de ver séries, filmes que me acrescentem algo. E geralmente eu estou vendo alguma coisa relacionada a impérios, a essas guerras que fizeram parte da história. Eu gosto muito de ver, principalmente, coisas que feitas através de fatos reais.
eu gosto, eu me interesso por essas coisas, né? Porque isso me faz conhecer um pouco mais. Às vezes eu vejo um filme, uma série que me mostra um determinado povo, um determinado costume, isso me leva a fazer uma pesquisa e eu vou conhecendo o povo mais profundamente. E o livro de Josué, ele tem essa finalidade de nós conhecermos a história, porém não somente isso. Ele não é um livro somente histórico, ele é um livro que, como diz aqui na parte 2, na parte 2, número 3, lá no finalzinho ele diz assim: o livro de Josué é importante para a nossa vida devocional, pois nos mostra que somos indivíduos falíveis buscando nos relacionarmos com o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o qual, cheio de bondade e misericórdia, cumpre integralmente sua promessa. Então, o livro de Josué ele não é somente um livro histórico, que nós vamos conhecer a história. Ele vai também nos trazer uma mensagem que nos servirá para o nosso devocional, que servirá para ser aplicada na nossa vida. Então eu destaquei aqui algumas coisas. O livro de Josué é importante para a nossa vida devocional quando ele trata de ser o sucessor de Moisés. Ele vai nos mostrar a importância de nos prepararmos para talvez sermos sucessores, ou talvez dentro de uma liderança prepararmos sucessores. E essa mensagem é uma das mensagens principais do livro de Josué, né? Aquele servo fiel que sempre estava do lado de Moisés e que agora estava diante de uma tão grande missão, mas aquele preparo, aquela companhia sempre ali ao lado de Moisés fez dele um grande líder. Então o livro de Josué vai nos trazer isso, né? De importância sobre sucessão, vai nos falar sobre liderança. Josué, quando Moisés era vivo, ele já era um grande general do exército. Só que agora ele já não era general ao comando de Moisés. Ele era o líder, né? Então, para quem é líder, para quem é líder, como eu sou, tem muitos que vão acompanhar essa aula que também são líderes, é muito importante você conhecer a história de Josué, por causa dessa mensagem para a liderança. Outra coisa que nós aprendemos no livro de Josué é sobre erros e fracassos. No livro de Josué nós encontramos erros e fracassos. Nós vamos acompanhar a história de Acã, nós vamos encontrar os fracassos na batalha contra a cidade de Ai, mas nós também vamos encontrar acertos e vitórias, né? Vamos encontrar isso no livro de Josué. Eu estou resumindo porque nós não vamos seguir tanto com essa aula. Também encontramos a dedicação ao cumprimento do propósito para o qual foi chamado. A dedicação do homem de Deus chamado Josué para o propósito para o qual ele foi chamado. Ele se dedicou a isso, ele se esforçou. Isso no capítulo 1 Deus já tinha falado para ele: olha, você vai precisar se esforçar e eu vou ser contigo, né? Nós vamos encontrar isso no livro de Josué. E por fim, no número 3, vai falar que o deserto chegou ao fim, né? Que fala sobre aqui no objetivo da lição é conhecer os fatos que antecederam a história do livro de Josué. Então, no número 3 vai falar sobre o fim do deserto. E muito nós já ouvimos falar nas pregações sobre o deserto, sobre as provações, sobre a falta de água, a falta de comida, mas que Deus sempre providenciou todas as coisas necessárias. O deserto, ele revela isso. O deserto, ele revelou que o povo era totalmente dependente da graça de Deus. Tudo que eles receberam no deserto foi graça. O Senhor, ele supriu as necessidades do povo no deserto. Eram as vestes que não se rasgavam, eram os calçados que cresciam nos pés, era a provisão da água. Deus fez jorrar da fonte água para o povo beber. Deus transformou águas amargas em águas, né, águas maravilhosas, água potável. O Senhor, ele enviou o seu maná, né? E essa é uma das maiores marcas do deserto. Deus fazia chover a comida do céu, verdadeiramente chovia a comida do céu. E também Deus enviou codornas
Eu que soltei pipa quando eu era pequeno, eu lembro que pipa voada o vento trazia, mas Deus fez soprar um vento que trouxe codornas para o povo comer. Então o deserto ele tem isso como marca, né? A provisão de Deus, Deus suprindo as necessidades do povo. E eu queria, para nós terminarmos, ler com você o que aconteceu quando o povo então ele atravessou o Jordão. Eles não tinham ainda conquistado a cidade de Jericó, que foi a primeira cidade a ser conquistada por Josué e o povo. Eles não tinham conquistado ainda, mas uma coisa aconteceu logo que eles atravessaram o Jordão. Era um novo tempo. O livro de Josué ele vai mostrar um novo tempo para o povo de Israel, né? Se você puder ler comigo, está em Josué capítulo 5, versículo 12. Eu já estou aqui aberto, eu não vou demorar muito, mas você pode procurar aí, Josué 5, 12. Um dia depois de comerem do produto da terra, o maná cessou. Já não havia maná para os israelitas, e naquele mesmo ano eles comeram do fruto da terra de Canaã. Sabe? E eu quero fechar com esse versículo aqui e quero fazer uma pergunta para você. Eu não vou falar mais do que isso. Mas um dia depois deles comerem do produto da terra prometida, Deus fez cessar o maná. Para você, isso aqui era algo bom ou era algo ruim? Deus não ia mais fazer comida chover do céu. Agora eles teriam que plantar para colher, e da colheita que eles iriam fazer, eles iriam se alimentar. Aquela terra era a terra que manava leite e mel, né? Mas agora também eles não teriam aquele pão que era o pão vivo que descia do céu, né? Jesus ele traz isso como uma analogia a ele, né? Uma comparação a ele, uma figura dele, um tipo dele no Antigo Testamento. Então, para você, vamos interagir nessa parte. Deus fez cessar o maná. Isso é bom ou é ruim? E trazendo para a nossa vida, isso é bom ou é ruim? Dependermos de Deus, recebermos as bênçãos de Deus. Deus, será que estava dando agora uma nova maneira do seu povo se relacionar com Ele, né? Olha, vocês não ficam completamente dependentes de mim, não. Agora vocês se virem aí. Será que era isso que essa palavra está querendo dizer? Eu queria que vocês contribuíssem aí, tá bom? Deus abençoe. Até o próximo domingo, caso ainda seja necessário estarmos por aqui. Amém.